Sou o pastor Wagner e sou membro da Igreja Batista Atitude, ali na zona sul do Rio de Janeiro, em Botafogo. Estou acompanhado da minha esposa, Daniele. Ela está ali, aquela mulher linda. E o segredo é que falaram que eu orei muito. Por isso que eu casei com uma mulher bonita. Ela orou pouco, casou comigo. Eu quero trazer uma reflexão, breve reflexão, de um tema que eu julgo ser muito importante para esse tempo. Quando a Dona Maria Soder entrou aqui, e uma fala que ela mencionou, tocou muito no meu coração, ela falou assim: nada nem ninguém pode nos impedir de tornar o mundo melhor. Eu achei incrível essa fala da Dona Maria Soder. Lá na nossa igreja nós somos líderes do Ministério de Família. Eu não sou o pastor da igreja. Então nós ministramos para a família, nós falamos para casais, e eu gostaria de trazer para vocês aqui uma reflexão nesse contexto familiar. Vivendo um tempo que nós estamos vivendo, onde o mundo está de cabeça para baixo. Eu não sei vocês, aqui em Fortaleza, mas lá na nossa cidade, a coisa está esquisita. Uma confusão total, ninguém entende ninguém, ninguém respeita ninguém, e quando a gente fala em um mundo onde ninguém pode nos impedir de transformar esse mundo em algo melhor, tem um texto que eu gostaria de mencionar aqui para vocês, Gênesis, o capítulo 6, verso 22, que diz assim, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. O contexto: Deus havia se arrependido de ter feito o homem, o pecado estava espalhado de forma generalizada, e agora Deus então, ele tenta refazer a história, ele quer recomeçar, e aí o que ele faz? Ele escolhe então uma família, para que a partir daquela família, toda a história da humanidade pudesse ter um recomeço. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês, nesses poucos minutos que eu tenho. Família, lugar de segurança em meio ao caos, é o tema da nossa reflexão. A primeira coisa que chama atenção nesse texto, você pode observar, é que ele diz que Noé fez conforme Deus mandou. Ou seja, uma das características que nós precisamos adquirir é de obediência a Deus em tudo que Ele manda que nós fizéssemos. Ou seja, nós precisamos obedecer ao Senhor. O grande problema da humanidade é a desobediência. O grande problema é que Deus, ele dá um padrão para nós vivermos uma vida digna, e nós queremos viver do jeito que achamos melhor. E é por isso que existe essa confusão generalizada por causa da desobediência. Nós estamos falando aqui o tempo todo em adoração. Nós estamos falando o tempo todo aqui em colocar o coração diante do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. O princípio da adoração é a obediência. Se você quiser ser um adorador de verdade, você precisa obedecer ao Senhor. O nosso padrão de obediência, aquele que nós devemos imitar, se chama Jesus Cristo. Jesus, o plano de Deus, Isaías diz que foi do agrado de Deus moê-lo. E aí quando a gente lê lá em Filipenses, Paulo vai dizer que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, e isso tudo ele fez para me salvar e para te salvar. Ele foi obediente. Nós precisamos entender que a obediência gera em nós um espírito de adoração, e esse espírito de adoração abre nos céus as portas que vêm trazer todas as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida, para a sua vida, para a minha casa e para a sua casa. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A outra coisa que me chama a atenção no texto de Noé é que no capítulo 13, no capítulo 7, verso 13, diz assim, olha: e no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jefté, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Sabe o que isso é bom a gente ler isso aqui? É porque naquela família existia harmonia. O grande problema aqui dentro das nossas casas, nós estamos falando uma linguagem diferente, ninguém entende mais ninguém.
O pai não consegue se comunicar com o filho não se comunica com o pai, a mãe não se comunica com o marido não se comunica com a esposa, a confusão é generalizada. E aí sabe o que acontece? Agora em tempos de pandemia, um estudo diz que no Brasil, mais de 80 mil casamentos foram desfeitos, nesse período curto de pandemia. Sabe por quê? Falta harmonia. A harmonia é a combinação de sons. A harmonia, quando a gente olha para uma orquestra, você percebe que ali existem vários instrumentos. Você percebe que tem flauta, tem harpa, tem instrumentos de sopro, você tem instrumentos de cordas, cada um tocando um tipo de tom. Só que chega na orquestra, você tem ali um maestro, você tem uma partitura, aonde aquele homem, ele consegue harmonizar, colocando todo mundo, tocando a mesma melodia. Na minha vida, na sua casa, na minha casa, nós precisamos experimentar essa harmonia. Sabe quem é o maestro da nossa casa? É o Espírito Santo do Senhor. Sabe quem é a partitura que a gente vai lendo e vai seguindo o compasso? É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós precisamos levar para a nossa casa esse tipo de harmonia, essa harmonia que agrada ao Senhor, para que o nosso louvor, a nossa adoração chegue até o altar do nosso Deus. A outra coisa que chama a atenção é que eles confiaram totalmente no Senhor. Se você ler o texto, você vai perceber que capítulo 7, no verso 17 e 18, diz assim, olha, e esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Sabe o que me chama a atenção nesse texto, queridos? É que se você ler o texto, você vai perceber que Deus, ele deu especificações para que Noé construísse a arca. Noé, ele não era carpinteiro, ele não tinha a prática de marcenaria, mas ele era obediente, e tudo aquilo que Deus mandou ele fazer, ele fez. E sabe o que me chama a atenção? Você pode procurar no texto, na arca não tem leme, ou seja, quem está dentro não pode conduzir aquela embarcação. E detalhe, chovia, as águas transbordavam, o pau quebrava lá fora, e eles estavam seguros dentro da arca. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como está a sua casa? Eu vou dizer uma coisa para você aqui em nome de Jesus. O pau está quebrando lá fora, está descendo vento, trovoada, maremoto, mas se você estiver com a sua casa nas mãos do Senhor, nada pode abalar a sua família, nada vai destruir aquilo que o Senhor construiu, que é a sua casa. Querido, casamento, família é projeto de Deus, nós precisamos entender isso. Meus irmãos, deixa eu compartilhar uma coisa para você. Deus, ele está no controle de tudo. Eu estou aqui com vocês e eu recebi o convite para estar aqui com vocês. Eu, nesse exato momento, eu estou desempregado, morando no Rio de Janeiro, com 3 filhas e uma esposa. 3 não, 2, que a mais velha casou. Se eu disser para você que Deus não tem deixado faltar nada na minha casa, sabe por quê? Porque Ele é que conduz a embarcação da minha casa, é o Senhor que conduz o processo, e quando nós entendemos isso, nós não vamos temer. Sabe por quê? Porque é o Senhor que está na frente, é o Senhor que vai nos dar a direção. Sabe o que o salmista fala no Salmo 121, verso 8? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você crê nisso? É o Senhor que guarda, você precisa confiar no Senhor, você precisa crer que Ele está no controle de tudo. E para encerrar, é algo que mais me marca nesse texto, é que quando eles saíram da arca, no verso 20, no capítulo 8, a primeira coisa que Noé fez, foi levantar um altar e adorar ao Senhor. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu fico imaginando durante 40 dias e 40 noites, o momento de culto dentro daquela arca. Eu fico imaginando quando os animais estavam ali meio agitados, e Noé, então, pegava sua esposa, seus filhos, suas noras, e começava o louvor, e começava a adorar o nome do Senhor. Pastor, mas a Bíblia não fala que havia culto na arca. E como é que você tem essa convicção? Você sabe por quê? Porque um adorador adora em qualquer lugar.
E se ele saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi adorar o Senhor. Isso demonstra que durante 40 dias ele adorou o Senhor dentro daquela arca. Querido, a sua casa tem que ser um altar de adoração. A sua casa tem que ser um local onde o Espírito Santo tenha prazer em habitar. A sua casa é um lugar onde vida tem que ser gerada, porque foi isso que aconteceu na história de Noé. Depois que eles desceram em terra firme, depois que eles pararam, a chuva cessou, parou toda aquela confusão, o caos. Então deu-se início uma nova história da humanidade. Hoje é o dia de você reescrever a história da sua casa. Hoje é o dia de você reescrever a história da sua família. Ei, talvez os seus filhos saíram de casa por causa das drogas. Creia que o Senhor possa trazer ele de volta. Talvez o seu esposo tenha te traído. Ei, creia que o Senhor pode restaurar o seu casamento. Talvez a sua sogra tenha causado na sua vida aquele inferno, desculpa a expressão. Ei, eu quero dizer para você que o Senhor pode trazer a paz dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque casamento, família é um projeto do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima.